Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo César Wagner e esse é um canal direcionado para quem está se preparando para concurso público na área educacional. Então, hoje nós vamos trabalhar uma temática extremamente importante que é muito cobrada em certames dessa área, que é resolvendo questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Então, hoje nós vamos ver como é que as bancas de concurso cobram a LDB, tá bom? E aí vocês vão perceber que a LDB ela teve atualizações ao longo desses anos, principalmente o ano de 2024, tá bom? Estou fazendo esse vídeo em 2025, justamente porque no ano de 2025 tem a previsão aqui de muitos concursos públicos, entre eles a prova nacional de docentes, tá certo? Então você que está se preparando para concurso público na área educacional, seja muito bem-vindo a esse canal e nós vamos te acompanhar na sua jornada até a sua aprovação, ok? Então, sem mais delongas, gente, vamos aqui trabalhar o conceito de como é que as bancas de concurso cobram essa temática da LDB, tá bom? Vocês vão perceber que muitas questões ela vai cobrar, né, a LDB de forma decorativa mesmo, então você vai precisar fazer a leitura, uma leitura atenta, uma leitura que permita você memorizar, né, os principais aspectos da LDB, e outras questões vão cobrar mais uma visão geral, tá certo? Sobre a legislação de diretrizes e bases da educação nacional. Então vamos lá. Para mim poder responder a primeira questão que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu preciso entender aqui o título 2 da Lei dos Princípios e Finalidades da Educação Nacional, tá certo? Então acompanhe aqui comigo a leitura, né? O que que diz o artigo 2, tá bom? Ele diz o seguinte, ó, a educação, dever, tá? Gravem isso, dever da família e do Estado. Então a educação, gente, é dever da família e do Estado, tá certo? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o quê? Ó? O pleno desenvolvimento do educando, tá bom? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quais são os objetivos aqui desse artigo que trabalha sobre a educação, né? Sobre quais os princípios essa educação está sendo inspirada, né? Primeiro objetivo, o pleno desenvolvimento, ó, pleno desenvolvimento do educando. O segundo, preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro, a qualificação para o trabalho. Eu queria trabalhar com vocês aqui um conceito que, inclusive, eu já trabalhei na aula sobre didática, tá certo? Tá aí no canal, caso vocês tenham curiosidade, né? Estão chegando aqui pela primeira vez, podem pesquisar que está aí essa temática. É importante vocês entenderem que a prática educativa, certo? Ela reflete muitas vezes o contexto econômico, histórico e político do momento, tá bom? Por que eu estou falando isso, né? Porque qual é a função da escola aqui, gente? A função da escola é tornar essa prática social, tá bom? Que seja transmitida de gerações para gerações, tendo em vista esse contexto político, social, econômico de um determinado momento histórico da sociedade, tá certo? Então, a função da escola é fazer com que os ideais dessa sociedade, de um determinado período histórico, seja convertido em ensino para que as gerações sejam educadas tendo em vista, né, ocuparem posições ou se apropriar desses conhecimentos historicamente construídos para ocupar posições dentro dessa sociedade para, de certa forma, refletir, né, atuarem dentro desse contexto social, tá certo? Então eu trago essa ideia da prática educativa porque a próxima questão a gente vai ter que entender um pouco isso para poder responder a questão, né, para poder gabaritar a questão, tá certo? Então, ó, a educação é socialmente determinada. O que isso significa? Ó? Significa que os objetivos, conteúdos de ensino e trabalho do professor estão determinados por fins de exigências sociais, políticas e ideológicas. Então, por exemplo, o que há uma cobrança hoje, cada vez mais crescente, para a gente trabalhar várias temáticas dentro da educação? Entre elas, a questão das tecnologias, né, outras ideias de cunho transversais. Por quê? Porque é uma exigência dessa sociedade atual, tá certo? Então, a prática educativa, ela reflete o contexto social e histórico em que nós estamos vivendo. Então, isso precisa estar muito bem claro para o candidato, tá bom? E aí, qual é a função da pedagogia, gente? Olha que interessante, ó. A função da pedagogia é tornar essa aspiração social, né, que é historicamente determinada, ou seja, pensar de como cada sociedade entende aquilo que é fundamental para a sua sobrevivência e tornar isso em uma prática educativa. Ó. A pedagogia faz isso. Torna essas aspirações e objetivos sociais em práticas educativas. Por isso que a gente tem cursos específicos, cursos profissionalizantes, cursos
variados, né, cursos de graduações de níveis superiores variados, e a gente foca muito, né, em trazer o que a sociedade atual ela almeja para que a gente possa possibilitar isso dentro da função educativa, né, como objetivo de se produzir um sujeito socialmente histórico para determinada sociedade, tá bom? Então, essa é a função da pedagogia, e a ideia da prática educativa, ela reflete, preste atenção, ela reflete as exigências sociais e políticas ideológicas de um determinado momento da história da sociedade, tá certo? Então, se a gente fizer um paralelo, né, há 100 anos atrás, como é que era a prática educativa? Era diferente da prática educativa de hoje? Os conteúdos que eram trabalhados eram diferentes? Sim, eram diferentes. Por quê? Porque aquela prática educativa reflete as aspirações daquele período daquela sociedade, tá certo? Aquelas exigências daquela determinada sociedade política e ideológica, tá bom? Então, dito isso, gente, vamos para nossa primeira questão, a questão impar, tá certo? Essa foi a prova do concurso público do município de Pedra Branca, tá bom? Então vamos lá, o que diz a questão? De acordo com a Lei 9394/96, título 2, que é o que nós acabamos de ler, artigo 2º, vamos lá. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aqui são os objetivos. Ó. Quais são as finalidades? Ó, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para a exigência do trabalho, tá certo? Então, para isso, a escola deve articular o saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações sociais. Lembre-se da prática educativa, né? O que a questão está dizendo? Ó, para isso, a escola deve articular o saber para o mundo do trabalho, ou seja, ele precisa entender o que esse mundo do trabalho dessa sociedade atual quer, para ele articular, né, a escola com esses interesses também, porque um dos objetivos, né, é a qualificação para o trabalho, e ele precisa também saber quais práticas educativas, né, precisam estar direcionadas às relações sociais também de uma determinada sociedade, tá bom? E aí o que ele está dizendo aqui, ó? Isso requer da escola, né? Então vamos lá. Então o que a escola precisa para poder atender, articular, né, o saber historicamente construído com o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações sociais, tá certo? Ou seja, para o sujeito agir de forma crítica dentro de uma determinada sociedade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assertiva, né, aderir aos programas de profissionalização da educação básica para a formação integral dos estudantes. Só isso, gente? Quer dizer que se a escola aderir aos programas profissionalizantes, ele vai atender o saber para o mundo do trabalho, até então, beleza, mas ele vai atender o saber para o mundo das relações sociais, isso está incompleto, né? Na verdade, os programas de profissionalização, embora eles reflitam um momento da história, né, de determinada sociedade, desses interesses sociais, políticos e ideológicos, ele é muito específico, né, do ponto de vista assim, reduzir a educação simplesmente para formar mão de obra. E não é isso o que o artigo 2º, né, da LDB está dizendo. Veja quais são os objetivos. Ó, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, não é só formar para a profissionalização, não é só isso, tá certo? Então, essa daqui não pode ser a questão correta. Vamos lá para a segunda. Apreender a função social dos diversos processos educativos na produção e na reprodução das relações sociais. Opa, isso foi interessante, né? Você veja como essa questão, ela não exige do candidato você ter decorado o artigo, tá bom? O artigo 2º da LDB. Ele exige você ter um aprofundamento sobre o que o conceito do artigo 2º ele pede, né? Ele diz, né? O que as pessoas que estavam construindo a legislação, principalmente nesse artigo 2º, estava dizendo sobre a prática educativa, né? Eu vou deixar em stand-by essa questão, porque nós precisamos refletir depois, porque isso é uma questão que ela conversa, ela dialoga com outras áreas do conhecimento do candidato. Então, se você está estudando lá a prática educativa, didática, né, você vai entender que uma das funções da educação, tá bom, é apreender, né, esse aspecto diverso da sociedade, né? E isso está presente na educação, tá bom? Na produção e na reprodução das relações sociais. Por que na produção? Porque a educação, ela produz e reproduz essas relações sociais,
né? Eu posso dizer que a educação ela vai mudar a sociedade, né? Assim, ela é redentora da sociedade? Não. Mas eu posso dizer que a educação, por ser uma extensão da sociedade, ela tanto produz o que a sociedade produz, como reproduz também essas relações dentro desse ambiente, tá bom? Então, essa daqui é a questão verdadeira, né? É a alternativa B. Mas vamos analisar as outras assertivas, tá bom? Problematizar a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, assim como o processo de divisão do trabalho. Gente, no que se refere ao conteúdo do artigo, que é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, isso requer da escola problematizar a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas. A escola, por si só, ela problematiza isso, né? Assim como o processo de divisão do trabalho, não só estritamente problematizar, mas a escola ela precisa propor, né? E ao mesmo tempo que ela traz esse problema para o seu ambiente educacional, e aí ela reproduz, né, uma determinada prática educativa social em um determinado momento, ela também produz novos mecanismos de alteração e de transformação dessa prática social, tá certo? Então não é simplesmente só problematizar, é produzir e reproduzir. Então por isso que essa questão aqui ela não poderia ser verdadeira, pensando aqui no que a questão está me dizendo. Para isso a escola deve articular o saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações sociais. Então só problematizar, ela não está articulando, né, esses saberes com o mundo do trabalho e também não está articulando esses saberes com o mundo das relações sociais, porque ela precisa dar uma resposta, né, às aspirações de uma determinada sociedade, tá bom? Reorganizar os seus processos educativos para contemplar as mudanças tecnológicas e digitais que caracterizam a sociedade atual, não apenas isso. Ela precisa fazer isso também. Né? Tanto que no momento atual do processo educativo em que nós vivemos, ela está fazendo isso, ela está se reorganizando, né, nos seus processos educativos para contemplar mudanças tecnológicas e digitais que caracterizam a sociedade atual. Mas não só isso, tá bom? Então, a questão aqui mais assertiva é a alternativa B. Ela precisa apreender a função social dos diversos processos educativos na produção e na reprodução das relações sociais, tá certo? Uma questão aqui de nível difícil, né, que foi cobrada no concurso público de Pedra Branca para o cargo de professor polivalente, tá certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão, e aí eu estou trazendo aqui o artigo 59 e o artigo 37. O 59 ele trata, né, da educação especial, tá certo? E o que ele diz aqui, o inciso primeiro? Currículos, métodos, técnicas e recursos educativos e organizações específicos para atender às suas necessidades, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados. E o artigo 37 ele trata da educação de jovens e adultos, né? Que são o que os sistemas de ensino eles estão propondo para essas modalidades de educação, tá bom? Então vamos lá, o que diz o parágrafo 1º. O sistema de ensino assegurarão gratuidade aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Então vamos lá, novamente a banca IPA, né, exigindo aí esses dois artigos da LDB. Vamos lá, o que diz aqui a questão. A lei 9394/96, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, preconiza os sistemas de ensino devem. Então, o que os sistemas de ensino devem fazer? Né? De acordo com o artigo 37 e o artigo 59 da LDB. Assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos, organizações específicos para atender às suas necessidades? Opa, verdadeiro. Acabamos de ver que isso está relacionado com a educação especial, gente, tá bom? Então, aqui essa é uma questão que ela exige a leitura do candidato e também uma espécie de, não só entendimento da legislação, mas você saber, entender e decorar o pé da letra, né? A lei do que ele está pedindo, tá certo? Vamos lá. Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, seus interesses, as condições de vida e trabalho. Essa daqui está relacionada com o quê? Com a educação de jovens e adultos. Lembram-se? Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, aos seus interesses, as condições de vida e de trabalho. Beleza, verdadeiro? Vamos para a próxima questão.
Garantir a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências. Gente, verdade também, né? E assegurar a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. A alternativa correta é. Então, assim, a educação, né, pensando aqui nesse item 4, ela precisa assegurar também a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Porque os superdotados também, ele exige, né, uma educação diferenciada, tá bom? Justamente pela superdotação deles. Eles estão à frente do processo. Então, eles não podem ser, de certa forma, prejudicados dentro de um programa educativo, uma vez que eles estão muito avançados e a educação precisa corresponder a essas necessidades desses alunos, tá certo? Então, essa alternativa também está correta. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Artigos, tá bom? 37 e 59 da LDB. Isso cai bastante, principalmente o artigo 59, que trata da educação especial, tá certo, gente? Vamos lá aqui para esse artigo 13, né, que trata das incumbências dos docentes. Isso também cai muito em concurso público, tá bom? Os docentes incumbiciam de, vamos lá, quais são as incumbências dos professores? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos. Olha, isso é atribuição do professor? Sim, gente, atribuição do professor. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar, só um instante, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, elaborar com as atividades, né, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, essas são as atribuições que a LDB traz para os professores, tá bom? Para os docentes, ok? Então, vamos lá, o que que traz aqui, ó. Esse daqui foi uma questão que caiu no concurso do IFCE para professor, tá certo? Concurso do ano de 2021, né, banca e decã. O artigo 13 da LDB indica as seguintes atribuições. Vamos lá. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, acabamos de ver que sim. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, acabamos de ver que, ok. Zelar pela aprendizagem dos alunos, sim. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, também. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, verdadeiro, gente. E colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade também é verdadeiro, corresponde ao artigo 3º. Então vamos lá, o que a questão está pedindo. E, segundo o artigo, são responsáveis por essas ações. Quem é responsável pelas ações, né, pelas atribuições que o artigo 13 da LDB traz? Os coordenadores pedagógicos, os diretores, os supervisores, os professores, né, gente? Os docentes, tá bom? Questão também muito tranquila. Você precisaria ter um entendimento, né, que o artigo 13 ele traz as atribuições dos professores e saber quais seriam essas atribuições, tá bem? Saber quais atribuições são essas que o artigo traz. Então aqui seria uma questão, obviamente, para você ler, reler e decorar, gente. Infelizmente, leitura de lei, principalmente LDB, que cai muito em concurso, você precisa fazer uma leitura atenta, uma leitura que você compreenda o que os artigos estão colocando, mas também uma leitura em que você precisa decorar, tá certo? Olha, eu trago essa questão, e aí eu trago esse artigo, porque isso cai muito em concurso público. Eu já vi, dos concursos que eu já fiz, né? Eu já vi que já caíram bastante esse artigo 21, tá certo? E o que traz o artigo 21? Vamos lá, ó, da composição e dos níveis de ensino, ó, escolares, tá certo? Níveis escolares. Então, gente, tenham em mente isso. Ó. O que são níveis escolares aqui? O que a LDB entende como níveis escolares, tá certo? Ó, a educação escolar compõe-se de, isso são os níveis escolares, educação básica, tá certo? Educação básica é o quê? Um nível escolar e ensino superior. Então, nós temos aqui dentro do ordenamento aqui da lei, da LDB, 2 níveis escolares. A gente tem a educação básica e o ensino superior. Tranquilo? Memorize isso.
Vamos lá, dentro da educação básica, o que, que nós temos? Ó, a gente tem que ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Olha, dentro da educação básica, que é um nível escolar, nós temos a etapa, ó, agora grave isso, etapa. Educação infantil, qual é a outra etapa da educação básica? Ensino fundamental, qual é a outra etapa? E ensino médio. Tranquilo? Então, eu tenho 2 níveis que a lei coloca para a gente, que é a educação básica e ensino superior, e eu tenho 3 etapas dentro da educação básica, que é um nível escolar que a lei trouxe para a gente. Quais são os 3 níveis da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tranquilo, gente? Vamos para a questão. De acordo com os níveis e modalidades da educação básica, lembrando que, além dos níveis, ó, quais são os níveis? Os 2 níveis, né? Educação básica e ensino superior, nós temos as modalidades. Quais são as modalidades da educação? Educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, né? Então, essas são modalidades dentro da educação, tá bom? Tranquilo? De ensino. Com a composição dos níveis escolares em concordância com o que versa a lei de diretrizes e bases da educação nacional, podemos afirmar que a educação escolar é composta por... Aqui é fácil demais, né? Depois do que nós acabamos de ver, isso é mamão com açúcar. Quais são, né? O que é composto os níveis escolares, né? Quais são? Ensino fundamental, ensino médio e educação superior? Não. Isso daqui são etapas, ó. Etapas do ensino da educação básica, e esse daqui é um nível, tá bom? Mas não são os 2 níveis, não. Educação infantil, ensino fundamental e ensino superior também não. Educação básica e ensino superior. Tá aqui, ó, os 2 níveis que a lei coloca como 2 níveis escolares. A educação básica é composta por quais etapas? Ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aqui a educação superior. Tranquilo, gente? De boa. Vamos aqui para a próxima, né? O que diz a próxima aqui sobre o dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia de. Então, o dever do Estado com a educação escolar, né? Ela vai ser efetivada com educação básica obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, né? Então, isso é um dever do Estado, isso precisa ser garantido. A questão da escolaridade, né, da educação básica obrigatória de 4 aos 17 anos de idade, é obrigatório. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, ou seja, ó, a todos os níveis de educação. Educação básica e ensino superior, tá bom? Isso daqui. Etapas e modalidades, ó, tá vendo? Preferencialmente, gente, grave esse nome, ó, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, se caísse uma questão assim, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, no ensino superior, é verdadeiro? É verdadeiro. Por quê? Ó? Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, tá certo? Preferencialmente na rede regular do ensino, tá certo? Por que preferencialmente? Porque geralmente as questões cobram assim, ó, obrigatoriamente na rede regular do ensino, e às vezes o candidato perde uma questão dessa porque não se atentou para essa palavra aqui, ó, preferencialmente, certo? E aqui, ó, fresquinho também, isso daqui é uma alteração da LDB, se eu não me engano, de 2023, que traz o seguinte, ó, o Estado precisa assegurar também, ó, educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica superior à internet em alta velocidade adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. O que vocês precisam ficar atento aqui, ó, a essa palavra aqui, ó, todas as instituições públicas, tá certo? Então, essa garantia são para todas as instituições públicas, tá bom? Então, vamos o que a questão está pedindo, né? E aqui, ó, Consuplan, inclusive, essa banca aqui que está realizando o concurso de Quixeramobim, concurso com edital aberto, né? Agora em 2025, tá bom? Então, vamos lá, o que a banca pediu. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, em seu artigo 4º, dispõe sobre o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de, vamos lá, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso e F para as falsas.
A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos é verdadeiro ou é falso, gente? Verdadeiro, acabamos de ver, né? Dos 4 aos 17 anos, educação ou básica obrigatória, tá bom? Educação básica obrigatória. Educação básica é o que mesmo? Um nível da escolarização, certo? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, acabamos de ver que é verdadeira, é uma garantia também que o Estado deve oferecer. Vamos para essa daqui. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Opa! Lembrem-se? Lembram? Obrigatoriamente ou preferencialmente? Então, gente, fique muito atento com isso daqui. Ó. Às vezes o candidato perde uma questão por causa de um detalhe, né? Então, falso, tá certo? Vamos para a próxima. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas? Opa, não. Privadas não, instituições públicas. Instituições privadas não tá dentro desse texto da LDB, tá bom? Então, falso, eu nem vou continuar lendo porque eu sei que tá falso, tá certo? Então, ficar muito atento, né? Uma questão também que exige a leitura da lei. Então, vocês me perguntam, professor, é interessante eu ficar vendo videoaulas de legislação? Sim, é importante, porque muitas vezes a videoaula também ajuda a esclarecer o conceito de determinado artigo. Mas vocês precisam ler, gente. Vocês precisam ir à letra da lei, ler, reler e, de certa forma, memorizar. Como a LDB não é tão grande assim, né? E eu sempre recomendo o seguinte: leituras de leis, principalmente leis um pouco extensas, vocês dividam ela em etapas. A LDB vocês podem dividir em 3, 4, 5 etapas, tá certo? E vão fazendo isso ao longo do processo de estudo de vocês e resolvendo questões que vocês vão aprimorando os conhecimentos de vocês e vendo como as bancas cobram, né, esse conteúdo, tá bom? Vocês vão perceber que essas questões se repetem, tá certo? De uma forma diferente ou outra elas se repetem. Então, pegadinhas, né, geralmente são quase as mesmas coisas. Então, por exemplo, essa ideia de obrigatoriamente, privadas, né, algo a mais que eles colocam para, de certa forma, ser uma casca de banana ali para o candidato desavisado, tá bom? Como vocês não estão desavisados, né, estão muito atentos, a gente gabaritaria essa questão com muita tranquilidade, tá certo? Então, o gabarito correto da questão é essa, ó. Primeira B, segunda A, terceira D, 4 C e a quinta C, tá certo? Então, gente, ó, mensagenzinha aí, confie na soma dos pequenos esforços constantes. Então, você que está nessa jornada, né, de preparação para concurso público, tá bom? De preparação para concurso público, então sintam-se muito à vontade e convidados aqui para o meu canal, porque nós vamos estar postando vídeo semanalmente discutindo como as bancas estão cobrando esses conhecimentos, tanto de legislação educacional, quanto também de conhecimentos pedagógicos, né, de aspectos gerais, tá certo? Então, o importante é vocês começarem a estudar. O ano de 2025 promete aí muitos certames, né? Tem aí a perspectiva de muitas provas de concurso público para a área da carreira docente, para uma área de magistério. A gente tem aí a nova política de formação de professores. A gente vai ter esse ano a prova nacional de professores, que é a prova nacional de docentes, que vai ocorrer em novembro. Então, isso daí vai ajudar os candidatos, né, a ocuparem vagas muito mais fáceis aí em vários sistemas de ensino, desde níveis municipais, estaduais, a níveis federais, tá bom? Então, bons estudos e até mais.